Em 1930, os pilares da política do café com leite começaram a ruir. Júlio Prestes e Getúlio Vargas rivalizaram nas eleições presidenciais e o Brasil estava amadurecendo para a maior revolução da sua história, a Revolução de 30. Acompanhe este episódio até o final e veja os passos dados por Getúlio Vargas para chegar ao poder no Brasil. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil e descolado, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Em 1929, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada era o presidente de Minas Gerais. Fernando de Melo Viana era o vice-presidente da República. Os dois eram do Partido Republicano Mineiro. Esperava-se que o presidente da República, Washington Luiz, apoiasse um deles para ser o próximo presidente da República. Mas ele queria apoiar o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, que assim como ele, era do Partido Republicano Paulista. Antônio Carlos pensou em uma solução conciliatória. Decidiu que o próximo presidente não devia ser nem paulista e nem mineiro. Isso já tinha acontecido antes, em 1919, quando apoiaram Epitácio Pessoa, que era da Paraíba. Resolveu-se desta vez lançar o nome de Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul. Contudo, Washington Luiz insistiu na indicação de Júlio Prestes. Ainda mais depois que estourou a crise de 29, que já explicamos aqui no História Rápida. Essa crise fez com que o preço e a quantidade de café vendida pelo Brasil diminuísse. Se você ainda não viu esta série de 3 episódios que explica a crise de 29, clique aqui, que quando este vídeo acabar, automaticamente o YouTube mostrará para você. Apesar de parte dos coronéis mineiros terem decidido apoiar Júlio Prestes, a maioria deles resolveu formar uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Era a chamada Aliança Liberal. João Pessoa, sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa, presidente da Paraíba, conhecido por combater o coronelismo, recebeu um pedido de Washington Luiz para apoiar a candidatura de Júlio Prestes. João Pessoa negou seu apoio. Por isso, em homenagem à sua coragem na bandeira da Paraíba, está escrito Nego. Mais tarde, João Pessoa foi convidado para ser o candidato a vice-presidente da Aliança Liberal. Entre os apoiadores da Aliança Liberal temos os tenentes Luiz Carlos Prestes, Eduardo Gomes, Juarez Távora, o major Miguel Costa e o general Isidoro Dias. Todos eles já foram mencionados aqui no História Rápida nos episódios sobre a Revolta do Forte de Copacabana, o Tenentismo de 1924 e a Coluna Prestes. Se você ainda não viu esses episódios, clique aqui, que quando este vídeo acabar, eles começarão automaticamente para você. A contagem de votos depois das eleições indicava a vitória para Júlio Prestes, com 1.091.709 votos contra 742.797 votos para Getúlio Vargas. Houve acusações de fraudes de ambos os lados. Os tenentes perceberam que não seriam capazes de trazer uma eleição equilibrada para o Brasil sem que se fizesse uma revolução armada. Oswaldo Aranha comprou milhares de armas na Tchecoslováquia para fazer essa revolução. O líder deveria ser o tenente Siqueira Campos, mas ele morreu em um acidente de avião. Depois, pensaram em Luiz Carlos Prestes, mas ele se declarou comunista. O cargo acabou passando para o tenente-coronel Góes Monteiro. Enquanto isso, João Pessoa estava na cidade de Recife. Ele tinha um desafeto chamado João Dantas. Não se sabe quem invadiu o escritório de João Dantas, arrombou o seu cofre, pegou cartas de amor que ele tinha recebido da escritora Anaíde Beiriz e fez com que toda a cidade soubesse do seu conteúdo. João Dantas estava convencido de que isso era coisa de João Pessoa. Foi até ele armado e disparou 2 tiros em seu peito. João Pessoa morreu. João Dantas foi preso e morreu espancado na cadeia. Segundo o delegado, foi suicídio. Faltou explicar como que alguém se mata dando socos e chutes em si mesmo. Anaíde Beiriz foi encontrada morta por envenenamento e também foi considerado suicídio pelas investigações da época. A capital da Paraíba, que se chamava Nossa Senhora das Neves e era chamada de Cidade da Paraíba pela população, passou a se chamar João Pessoa em homenagem ao seu presidente. Após a morte de João Pessoa, foi organizada uma homenagem em Recife e outra em São Paulo. Misturando a homenagem póstuma com um movimento político,
Nas duas, houve tiroteio entre eleitores de Júlio Prestes e de Getúlio Vargas. Em setembro, Antônio Carlos terminou seu mandato como presidente de Minas Gerais e passou o cargo para Olegário Maciel, que estava ainda mais disposto a fazer a revolução. Em 3 de outubro, os militares e civis apoiadores de Getúlio Vargas tomaram o quartel-general do Rio Grande do Sul e, em seguida, parte dos revolucionários partiram para conquistar Santa Catarina e outra parte para conquistar o Paraná e abrir caminho para Getúlio Vargas passar por São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. O presidente de Minas Gerais ordenou ao exército do seu estado que marchasse até o Rio de Janeiro para prender o presidente Washington Luiz e Júlio Prestes. Porém, um regimento de infantaria ofereceu resistência em Belo Horizonte e atrasou a missão. No Nordeste, tenentes revolucionários tomaram diversos quartéis e prenderam 8 presidentes de estado. Em Pernambuco, houve resistência e os tenentes só obtiveram êxito no dia 8 de outubro, após um combate que resultou em 150 mortes. Em 16 de outubro, as tropas do Rio Grande do Sul prenderam o presidente de Santa Catarina e as tropas de Minas Gerais prenderam o presidente do Espírito Santo. Em 24 de outubro, as tropas mineiras chegaram ao Rio de Janeiro e cumpriram a sua missão. Washington Luiz, Júlio Prestes e outros políticos que eram seus aliados foram presos e condenados a morar em outro país. 3 generais formaram uma junta militar provisória para presidir o país até que Getúlio Vargas chegasse ao Rio de Janeiro. Diante disso, as tropas paulistas que os defendiam resolveram não lutar mais contra a passagem de Getúlio Vargas por seu estado. Jornais que eram contra a Revolução foram fechados para evitar de insurgir a população contra o novo governo que estava se instalando. No dia 1º de novembro, Getúlio Vargas recebeu da junta militar o poder de chefe de governo provisório, e os militares gaúchos amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Getúlio Vargas recebia agora a missão de terminar o que o Marechal Deodoro da Fonseca começou, mas não conseguiu terminar por causa dos fazendeiros de café: transformar o Brasil em uma verdadeira democracia. Para fazer isso, nomeou interventores para governar cada estado do Brasil, anulando as eleições para presidente de estado, uma vez que sabia-se que incorreram em fraude. O único presidente de província eleito que tinha a confiança de Getúlio Vargas era o de Minas Gerais. Os demais foram trocados. Getúlio Vargas pretendia reformar o sistema eleitoral brasileiro para depois convocar novas eleições e entregar o poder à democracia. A terceira Constituição do Brasil foi promulgada em 1934. Para você, a tomada de poder à força de Getúlio Vargas foi um movimento legítimo, uma vez que as eleições eram sempre fraudadas, ou foi um desonroso golpe de Estado? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Getúlio Vargas veio para ampliar a democracia e representar o povo brasileiro no poder. Acabou ficando mais tempo no governo do que se imaginava. Ele acabou sendo um personagem polêmico com aspectos positivos e com aspectos negativos. Mas este é tema para outro episódio do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube, temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!